0001. É a mais importante de todas, é a preservação e a injeção, né, de recursos no SUS. Fundamental, absolutamente fundamental. A Gisela da comunidade 247, a Gisela Aguiar, está nos mandando aqui áudios, nossa querida amiga, para nos auxiliar aqui, sempre passando, né, algumas observações que são super importantes, e eu espero que você faça isso também. Auxilia, que a gente possa construir esse espaço juntos aqui. Bom dia, Beatriz. Bom dia, amigos da Rádio Manaua. Aqui é a Gisela. Então, dias estranhos estamos vivendo com essa nova realidade que se interpôs entre nós. Essa perspectiva e já realidade, né, de conviver com esse risco desse vírus que está por aí. Então, ontem fui obrigada a sair, estou evitando ao máximo sair, seguindo as orientações, mas no meu trajeto eu fiquei bastante consciente dos meus atos. Então, mesmo a gente se cuidando, a gente está muito exposto. No posto de gasolina, eu entreguei o meu cartão de crédito. A pessoa manuseou o meu cartão, essa pessoa tocou o nariz, alguma coisa assim, me devolveu o cartão. Depois veio aquela maquininha imunda que eu toquei, né? A maquininha para colocar a minha senha. Depois ele pegou a máquina. Nesse meio tempo eu já tinha entregue a minha chave do carro, que também foi tocada por mãos, são o veículo de transmissão. Depois no banco conversei com a funcionária. O banco estava trabalhando com as portas todas abertas no autoatendimento. Continuando. E a funcionária falou que estava sendo difícil, que algumas pessoas não entendiam. E nisso chegou uma pessoa muito próxima a ela e ela disse, por favor, pode perguntar, mas não se aproxime tanto. E a pessoa ficou visivelmente contrariada. Então, uma situação bastante difícil, porque as pessoas demonstram ignorância e acham que estão sendo repelidas, o que não é verdade. Depois eu tive que ir num cartório por uma assinatura inadiável e eu já, por WhatsApp, já me comuniquei com a pessoa dizendo, olha, eu não vou poder te cumprimentar, te tocar, então entenda que é um momento. E ele entendeu perfeitamente o momento que estamos vivendo. Então, a partir do momento que a gente está consciente que isso está acontecendo, a gente também vai ficando mais crítico, vai se cuidando. No prédio onde eu moro, a nossa funcionária, ela limpou todo o elevador com álcool, desinfetou, principalmente o display onde as pessoas tocam para ir para os andares. São novas práticas, são novos aprendizados e nós temos que estar abertos, né, nos despirmos de preconceitos para conseguirmos passar por essa crise, sobrevivermos, né, a essa crise, o que vai acontecer, mas com um mínimo de prejuízos, principalmente para os nossos idosos e os grupos mais vulneráveis. É isso então, Beatriz, um beijo para todos. Um beijo para ti, muito obrigada, Gisela. Olha que coisa importante, né? Esses detalhes assim que a Gisela nos traz, essa observação, porque isso é estar atento. E sabe aquela história que volta e meia eu comento aqui, que a gente olha, mas não vê as coisas, ou a gente vê, mas não olha, né? Dependendo, cada pessoa vai usar esse argumento do jeito que quiser, porque dá no mesmo. Tu passa e olha, tu vê as coisas, mas tu não, na verdade, tu não para, tu não realiza aquilo ali, porque a gente está meio que no automático. Então, quer dizer, no momento em que ela se percebe
que tá entregando o seu cartão para uma pessoa que está num posto de gasolina, que vai manusear, que vai utilizar numa outra máquina. Quer dizer, naquele momento ali nós estamos absolutamente expostos. E essa situação desse vírus e da maneira como está acontecendo, talvez seja uma espécie assim de... Eu não gosto muito de coisas fantásticas, assim, mas é como se de repente nós todos ficamos iguais. Quer dizer, não interessa se o cara mora na mansão, se o cara mora na favela, se o cara é morador de rua ou se ele é dono de uma empresa. Ele está exatamente passando por esse posto, ele está entrando nesse supermercado, ele tá circulando na avenida, ele está abrindo a janela do carro dele em alguns segundos apenas para pagar alguma coisa, mas ali naquele instante ele fica igual a todos. Todos estão na mesma circunstância. E interessante porque todos estão indo, tanto é que, por exemplo, na Itália eles estão, não sei se é na Itália ou na Espanha, agora fiquei na dúvida, mas provavelmente vai acontecer em termos gerais, estão estatizando os hospitais particulares. Porque é claro que os hospitais particulares não vão assumir isso tendo o prejuízo que isso vai supostamente trazer. Então, quer dizer, aqui mais uma vez a gente vai ver essas pessoas que falam que o Estado tem que ser mínimo. Ontem, por exemplo, eu fiquei assim, sabe quando nós estamos vivendo essa situação, né? Tu fica assim, oi, eu não sabia que alguém era capaz de pensar assim. Ontem o Guedes, esse sacripanta medieval, uma pessoa nefasta, uma pessoa repulsiva, mas que é ministro da economia desse país, ele, numa conversa que ele teve lá, disse, não pode as pessoas ficarem em casa, se as pessoas ficarem em casa o Brasil vai quebrar. Cara, só vou te dar um aviso, o Brasil já está quebrado, é só tu que não sabe, né? Bom, mas outra coisa que ele falou também que me deixou assim, antigamente eu diria, caiu meus butiá do bolso. Ele disse o seguinte, porque o que eu estou vendo por aí agora, até agora, só 5.000 pessoas morreram. Ele falou isso. Eles dizem essas coisas com a maior tranquilidade da pessoa, dessa criatura que não tem nenhum envolvimento com a raça humana. Eles não têm compromisso com o ser humano, eles não têm compromisso com a humanidade, eles não se apercebem que nós somos humanidade. E eu acho que esse vírus aí, essa coisa que está acontecendo, que veio por outro motivo, que dizem que foi criado em laboratórios, os motivos são obviamente políticos e financeiros, ele é extremamente socialista. Desculpem, mas é extremamente socialista, no sentido de que não tem o rico e o pobre, só pega pobre. Claro que se pegar no pobre é muito mais grave pela circunstância do pobre do que pegar no rico, mas ele vai pegar no rico também. Né? Ironia do destino esse vírus, diz aqui o Leonardo Melgarejo. Mostrou que a ciência é uma das mais importantes áreas de investimento de um país. Olha o que está fazendo Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos. Continuando aqui, o Melgarejo mostrou que as universidades públicas, antro de maconheiro, vagabundo, segundo os boçais, são as principais fontes de pesquisa para a busca da vacina do tratamento. Mostrou que o SUS será fundamental ao longo de todo esse período, ainda que precise de muito mais investimentos do que recebe. Mostrou que a mão invisível do mercado fica perdidinha e precisa da mão auxiliadora do Estado. Mostrou que na quarentena a galera vai assistir novela, filmes, séries, ler livros, se distrair com o quê? Com a cultura que tanto ofenderam. Eu não preciso de cultura. Mostrou que na quarentena, né? Isso aí, mostrou que é importante ter fé, mas que igreja nenhuma vai oferecer cura para o vírus. Melgarejo, ontem eu estava pensando nisso, eu acho que o paradigma das religiões também muda, se essa coisa ficar muito maior do que a gente está vendo agora. Que isso vai ficar claríssimo na cabeça de muita gente, né?
Mostrou que é importante ter fé. Em suma, tudo o que o bolsonarismo e os bolsonaristas atacam e desprezam serão os pilares fundamentais para que possamos atravessar este processo. Por fim, para quem discorda, recomendo pegar um DVD ou algum link no YouTube com os melhores momentos da campanha do presidente e assistir até que tudo volte ao normal. Beijos de luz do Tico Santa Cruz. Muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. Ninguém é uma ilha. Aos vizinhos, tendo em conta a situação complicada que estamos vivendo, aos vizinhos que pela idade ou complicações de saúde estejam nesse momento com receio de se deslocarem à rua, nos disponibilizamos para ajudar com coisas simples como ir ao mercado, à farmácia ou outra necessidade que considerem importante. Ninguém é uma ilha. Alex e Tiago, do apartamento 1401. É fantástico isso, né? Mas assim, cada um está dando aquilo que tem. E agora chegou a hora, porque as pessoas estavam se revelando em função das escolhas, entre aspas, difícil escolha, entre o professor e o capitão. As pessoas se revelaram, né? Aí eu opto pelo capitão. Capitão é isso, capitão é aquilo, é um mito, não sei o quê. É uma pessoa mostrando bem a baixaria moral, assim, né, extraordinária que a pessoa tinha, mas que a gente não tinha se dado conta. A pessoa se mostrou. Talvez agora, nesse momento, a pessoa vá mostrar também o seu nível de solidariedade, o seu nível de humanidade, além da questão ideológica, que já é excludente, né? Eu não tenho condições pessoais de conviver com determinadas pessoas e eu sei que tu também não tem, não sou sozinha nisso, né? A pessoa que defende determinadas atitudes, determinadas, sabe? Quando a pessoa me diz que a propriedade é mais importante do que a vida, para mim morreu. Acabou de se suicidar, morreu. Porque não existe propriedade. Isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia criada para fazer a separação entre os seres vivos. Eu sou o dono disso. Não é dono coisa nenhuma. Quando tu morrer, tu não vai levar a tua joia, tu não vai levar o teu dinheiro, tu não vai levar as tuas propriedades, tu não vai levar os teus títulos, tu não vai levar nada. Então tu não é dono de nada. Tu tem sob empréstimo algumas coisas, né? E aqui tu vê os jovens se oferecendo no seu condomínio para aquelas pessoas que quiserem. E tem, né, centenas de milhares de pessoas que estão dentro de casa e que não podem ir no mercadinho, não podem ir na rua, têm dificuldades. As famílias agora estão tentando sobreviver também. Então, por que não, né? A solidariedade dentro de um condomínio. Maravilhoso isso. É absolutamente maravilhoso, né? A Thelma Barros, ela diz o seguinte: olá, Beatriz. O pensamento vai longe quando se tem problemas. É aí que acontecem as transformações. Se os estados tivessem mais autonomia financeira, os governadores teriam mais poder de decisão. Eles estão mais perto dos prefeitos e os prefeitos mais perto do povo. As autoridades ficam com o bafão mais perto da sua nuca. O governo federal concentra todo o poder e, mesmo se ele é mais justo, como já aconteceu, é melhor dividir as responsabilidades. Federalização não é uma luta para hoje, mas deve ser pensada quando passar o pânico. Verdade. Teria que inverter a pirâmide, né? Especialmente da distribuição dos impostos. Hoje nós temos uma pirâmide que a base, que é a maior, a base municipal, ela recebe as migalhas da nata dos impostos, que fica com a União. E aí a União pinga, né, para os estados e os estados e a União pingam para os municípios. Deveria ser invertido essa escala de valores. E talvez isso nos leve a pensar, não é, em estruturas que não sejam essas que nós estamos habituados a conviver.
Um abraço para Maria Heloísa também, que nos manda aqui